A música brasileira é recheada de pérolas que ficaram esquecidas aí na obscuridade, né? A gente sabe que muita coisa que foi gravada aí está guardada em algum porão por aí, cara, de alguma gravadora, sei lá, mofando, bolorando e até se deteriorando, né? Não, eu tô falando de muita coisa mesmo. Em 1976, cara, um desses discos maravilhosos aí foi gravado e ficou marcado na história da música brasileira. Uma joia rara, redescoberta em 2018 e lançado ao mundo em 2021. E cara, se você é fã de descobertas, fica comigo até o final desse vídeo e você vai se surpreender. Vem comigo conferir. Fala pessoal, aqui é o Brody e hoje a gente vai falar sobre brasilidades. Como eu disse, cara, o disco de hoje é um disco que, apesar de ter sido gravado em 1976, só foi ver a luz do dia em 2021. Cara, a gente falou aí de 45 anos, cara, tá falando de 45 anos, velho, é muito tempo, né? E eu tô falando desse disco aqui, ó, do Index, do Marcos Rezende, põe pra cá. Marcos Rezende Index, uma joia da nossa música brasileira. E esse disco aqui, ó, só foi possível, sabe por quê, cara? Porque a Far Out Recordings teve uma persistência muito grande, assim, e conseguiu relançar ele, sabe? Mas mais adiante a gente vai conversar sobre isso, tá bom? Quem foi Marcos Rezende? Marcos Rezende, desde pequeno, cara, ele já se mostrava um menino bem prodígio, né? Então ele nasceu em Cachoeira do Itapemirim, né? E aprendeu a tocar acordeão aos 2 anos e piano aos 6. E apesar desse imenso potencial aí, o Rezende foi morar em Lisboa, em Portugal, né? Lá durante os anos 60 ele foi para estudar medicina, na verdade, mas nunca deixou, no entanto, de explorar a sua paixão assim. E chegou a abrir para o lendário Dexter Gordon, cara, no Cascais Jazz Festival em 1971. E a partir desse momento, o que aconteceu? Ele formou um grupo de jazz progressivo com uma orientação mais voltada para o eletrônico, né? Que abriu espetáculos aí para artistas como Elton John, Phil Woods, Stan Getz, Art Blakey, The Jazz Messengers. E que apesar de seu relativo sucesso ao vivo, eles não têm nenhum tipo de gravação conhecida assim, né? Não tinha YouTube naquela época, infelizmente. E esse sucesso foi relativo, né, cara? Fez parte de um meio onde a música jazz nunca foi valorizada em nada desse cara, né? Mas também não foi suficiente para que deixasse qualquer gravação nesses tempos todos aí, como falei. Agora então estabelecido como tecladista, né? Um compositor e músico eletrônico inovador e altamente conceituado, Rezende então retorna para o Brasil após a Revolução dos Cravos em Portugal em 1974. E foi justamente inspirado pelo jazz americano e pelo rock progressivo britânico que ele experimentou tudo aí que ele podia enquanto ele residiu na Europa, sabe? Então nesse meio tempo, o que ele fez, cara? Ele resolveu tentou de tudo para conseguir um arsenal de teclados que pudesse ser utilizados, né? Incluindo aí um Prophet 5, ou Prophet 5, como se chama, né? Um Yamaha CP708 e até um Minimoog. Bom, é determinado a integrar as suas novas inspirações aos ritmos brasileiros, né, e também às tradições do jazz. Ele formou um quarteto então que contava, olha esse time. Rubão Sabino no baixo, Cláudio Caribé na bateria e o falecido grande Oberdan Magalhães, cara da banda Back Hill e Cry Babies. Marcos Rezende e Index então gravaram seu álbum de estreia, o auto-intitulado, né, esse disco aqui, ó, na Sonovisa Studios. E contava com a participação do lendário, cara, produtor Toninho Barbosa, conhecido como o Rudy Van Gelder brasileiro. E tinha esse currículo aí, cara, em vários clássicos aí que ajudaram a definir toda uma época, como Light as a Feature, do Azimuth, Previsão do Tempo, do Marcos Valle e até o Quem é Quem, do João Donato. Cara, o Marcos Rezende Index, esse disco aqui, vai misturar texturas de rock progressivo dos anos 70 com todo esse universo de sonoridades e ritmos brasileiros. Então durante os 40 minutos da audição, cara, a gente se esquece que tem um mundo lá fora, sabe? Fica viajando em todas essas texturas, assim, presentes ao longo desse disco. Acontece, cara, que na época dessa gravação aí, o Rezende esperava lançar esse disco por uma gravadora maior, né? A famosa CTI Records. E embora tivesse um acordo com essa gravadora, e quase que tenha se concretizado, né? Não deu assim certo. Então esse acordo quase rolou, mas não deu certo. E o álbum foi arquivado por Marcos, né? Que nessa época tinha outras prioridades, hein? Chegou a trabalhar com nomes como Gilberto Gil, Edu Lobo, Gal Costa, Carlos da Fé. Além de fazer muita música para cinema e também para TV. Mas aí, cara, para nossa sorte,
o Marcos ele manteve essas fitas aí, dessas gravações da Sonoviso guardadas durante muito tempo, né? E em 2018, cara, uma visita aí que Joe Davis da Far Out fez lá em sua casa em Lisboa, né? Durante uma conversa, o Marcos apresentou então essas fitas aí, os rolos de fita, enfim, pro Joe, né? Mas isso, cara, após muito tempo pelo Joe pedindo isso, cara. Foram 25 anos de insistência, sabe? Mas aí, sensibilizado, o que acontece, cara? O Marcos Rezende, então, resolve mostrar essas fitas aí pro Joe. E aí começa um trabalho, então, de redescoberta, não, de remixagem, todo um trabalho por trás desse disco, né? O disco foi lançado em 2021, mas o Marcos Rezende, cara, infelizmente faleceu aí tragicamente após uma batalha contra um câncer de estômago, né, cara? Ele morreu no dia 12 de novembro, aliás, de 2020. Tinha só 73 anos, né, cara? E, tipo, foi poucos meses, assim, antes desse trabalho aqui ganhar, assim, estreia que devia, né? Uma pena, né, cara? Porque foi um trabalho tão bonito, assim, de resgate que eles tiveram juntos e o Marcos acaba não conseguindo ver o seu trabalho ganhar luz do dia. E Marcos Rezende, cara, ele nunca, assim, alcançou o tipo de fama que ele realmente merecesse, sabe? Mas isso também nunca impediu ele de ser um dos músicos mais criativos de toda uma cena aí, cara. Exemplos aí de como, sei lá, cara, Tenório Júnior, Antônio Adolfo, César Camargo Mariano, né, por exemplo. E não por coincidência eles já passaram aqui pelo canal. Se você procurar aí no nosso canal, você vai ver que tem vídeos deles por aí. É o que eu sempre digo, né, cara? A nossa música é muito rica, tem muita coisa boa que ficou guardada na obscuridade. E esse disco aqui é um exemplo disso. É um disco instrumental, com músicos de altíssimo nível, quase beirando a perfeição, cara, e de uma beleza sem igual. O que a gente tem que fazer, cara, fazer muito, é agradecer a Far Out, cara, por ter tido essa ideia, ter tido essa persistência de conversar aí com o Marcos Rezende, né, e ter lançado o Marcos Rezende Index. Como eu falei, esse disco aqui é de 1976, cara. Eu tenho que fazer assim, ó, porque se eu fizer assim, pega a luz. E se eu fizer mais assim, ó, pega aqui embaixo a tela do meu notebook. Então, mas assim você já consegue enxergar de boa, né? Eu não quero tirar o plástico, porque o plástico ele é muito justo aqui, ó. Tá? Se eu tirar o plástico, pode ver que já começou a rasgar, então manter esse cuidado enquanto não tiver outro, né? Um disco que tem uma capa belíssima, cara. Né, uma capa muito emblemática pra mim, assim, com os integrantes aqui, ó, todos os 5 ou 4, né, que são os integrantes, com essa capa muito legal aqui, cara. Marcos Rezende Index, atrás também tem uma foto deles aqui, ó, se vocês forem ver, vamos pôr mais perto, foto deles, 4, né? É um disco que tem, no lado A tem 3 faixas e no lado B tem 3 faixas, um disco de 6 músicas, cara. A música pra mim mais legal e a que mais vai representar todo esse disco é a segunda faixa do lado B, que é Martina. Ela tem 10 minutos e 9 segundos. Então ela vai sintetizar tudo aqui, cara, isso que eu falei, né? Tem aí, você vai ver pitadas de rock progressivo, você vai ver pitadas aí de jazz contemporâneo, né? Vai ver pitadas aí de música brasileira, tá? Então, com solo de sax, cara, com um baixo maravilhoso, uma bateria, cara, o timbre de bateria, o boom desse disco aqui é impressionante, cara. Então tem atrás do disco aqui, inclusive, se você for olhar assim, tem toda a ficha técnica das músicas, né, aqui, ó, tá, quem tocou, quem fez o quê. O disco também interno, cara, ele não tem uma contracapa, né, aliás, um encarte, vamos dizer assim, porque o encarte deve ser esse aqui mesmo, né. Mas um disco que tem um capricho muito grande, cara, vem guardado dentro dessa caixinha que tem um plástico junto aqui, ó. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas tá aqui, ó, o plásticozinho. Um LP em 180 gramas, remasterizado e gravado em altíssima qualidade, onde o selo, cara, é muito legal mostrar isso aqui pra vocês, cara, o selo. Olha aqui o selo. Então do lado A tem ali, ó, Marcos Rezende Index, Side A. E no lado B a fotinho deles ali, cara, os 4 integrantes. Olha que massa isso, cara. Sacou? Muito, muito legal, né, cara? Um disco maravilhoso, cara, que eu descobri assim muito recentemente, sabe? Por acompanhar alguns perfis no Instagram e também por estar acompanhando perfis na gringa, né, cara? Então um disco que me chamou a atenção
Faz pouco tempo que tá na minha coleção esse disco aqui, mas é um disco que eu já tenho ouvido assim muito, tá? E como uma das minhas metas aqui do canal é trazer brasilidades para você e trazer músicas que ficaram esquecidas, né, no tempo, então eu tô trazendo hoje para vocês o disco do Marcos Rezende e do Index. Disco maravilhoso, cara. Você vai ouvir assim do começo ao fim, senão mais, cara, é 41 minutos, sabe? Sei lá, chega aí 40 minutos, mas é um disco que você vai ouvir e vai querer reouvir de novo, cara. É o que eu sempre falo, quando o disco é bom, você ouve e reouve, né? E o que resta a nós, cara? Nos resta a nós que estamos vivendo nessa era fantástica, cara, e que a gente tem acesso ao infinito passado, ao infinito presente, né? Quer queira onde a gente esteja, cara, se a gente esteja aqui, se a gente tá na Europa, se a gente tá no Japão, cara, a gente tem que apreciar Marcos Rezende Index, conectar histórias passadas em Lisboa, no Rio de Janeiro, em Londres, e trazer aqui pro Minha Vinil Vinil para você que acompanha esse canal. E se você gostou, cara, você vai fazer o seguinte agora, primeiro de tudo, deixar seu like aqui embaixo, cara, fazer sua inscrição, ativar o sininho e comentar, cara, se você já conhecia Marcos Rezende, se você vai ouvir, se você vai procurar descobrir um pouco mais sobre a história dele, que é meio assim obscura. Eu trouxe o que eu consegui achar por aqui para vocês. Espero que vocês tenham gostado. Como falei, se você gostou, deixe seu like, se deixa lá. Cogite se tornar membro desse canal. E é o seguinte, cara, vamos conectar essas histórias que foram passadas em Lisboa, Rio de Janeiro, trazendo aqui para Minha Vinil Vinil para vocês, Marcos Rezende Index. Disco maravilhoso, cara. Sem palavras, cara. Esse disco aqui já tá rodando faz mais de uma semana aí no meu play, não sai, cara, fica no repeat, eu venho aqui pro escritório, pro estúdio, né? Fica rolando ali. Até se você ouvir algum barulhinho estranho hoje, cara, no canal, é que o meu doguinho tá junto comigo, que eu não vou conseguir mostrar ele pra vocês, porque ele tá nos meus pés, hein? Eu não quis tirar ele, cara, quis deixar ele aí, porque ele já é um cachorrinho idoso, né? Então tá ali, cara. Mas é isso, cara. Agradecer de coração a todo mundo que acompanha Minha Vinil Vinil. Beijo! Coração, eu agradeço mesmo, cara, e a gente vai se encontrar no próximo vídeo. Valeu!